Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a restrição do foro privilegiado. Deputados e outros políticos podem perder o benefício. Em São Paulo, o presidente Michel Temer foi alvo de hostilização ao visitar os escombros do prédio que desabou no centro da cidade. Em Curitiba, o acampamento em defesa de Lula foi alvo de tiros. Este contexto nós vamos discutir agora com os cientistas políticos. Eles são Marcos Rocha e Fábio Osterman. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, prazer. Gente, vamos começar. A gente tem uma pauta bem extensa aqui. Vamos começar pelo STF, que retomou o julgamento sobre a restrição do foro privilegiado. Autoridades alvo de investigações e acusações podem perder parte dos direitos de foro privilegiado. Como vocês avaliam essa questão? Ela pode ser, de fato, um instrumento para acabar com a impunidade da classe política no país? Tanto se fala e se discute, uns foram para a primeira instância, outros têm foro, enfim. Vou começar com o Fábio, depois o Marcos. Bom, o foro privilegiado é mais uma daquelas medidas que foram instituídas com uma boa intenção, ou seja, de limitar o potencial de figuras do alto escalão político, ou mesmo do alto escalão do funcionalismo público brasileiro, de exercerem influência sobre o julgamento, né? Por exemplo, imagina um presidente da República no exercício do seu mandato, ou um senador sendo julgado por um juiz de primeira instância, né? Isso poderia se criar algumas digamos, enfim, um cenário todo de medo de influência sobre isso, né? Mas claramente não deu certo no Brasil, claramente o foro privilegiado se tornou um mecanismo de postergar a justiça, um mecanismo de impunidade. Então acho que é fundamental que a gente reveja e que o STF aplique a lei de forma adequada e entenda que o foro privilegiado não deu certo, mas claro, eu sou muito crítico em relação a essa onda de o STF legislar no lugar do Congresso. Acho que mudar a prerrogativa do foro privilegiado é algo que cabe essencialmente ao Congresso Nacional e assim deve ser. O STF deve focar a sua atuação em delimitar a constitucionalidade de leis aprovadas pelo Congresso e não legislar no lugar do Congresso. Mas, dito isso, eu sou favorável a uma maior limitação do foro privilegiado. Porque hoje, enfim, a gente até vê por aí comparações com outros países. O Brasil é um país onde o número de pessoas com foro privilegiado está na casa dos milhares, na verdade das dezenas dos milhares, eu não lembro do número exato, enquanto que em outras democracias o número é muito mais restrito, geralmente se restringindo somente, digamos, ao chefe de Estado, ao chefe de governo e por aí vai. Deixa eu atualizar, antes de passar para o Marcos, a gente tem o Twitter do STF, que diz o seguinte: até o momento, 10 ministros acompanham o relator, o ministro Roberto Barroso, por restringir o foro a crimes cometidos no exercício do cargo. 7 ministros entendem que o foro se aplica unicamente a crimes relacionados ao mandato e 3 ministros entendem que vale também para crimes comuns. Esse é o Twitter do STF. Agora, atualizada a informação, eu passo para o Marcos e a perspectiva sobre essa discussão sobre o foro privilegiado. Acho que, sem dúvida, o Brasil, em comparação com outros países, com democracias ditas desenvolvidas, países centrais, tem primeiro, um número muito grande de prerrogativas de função e, segundo, uma quantidade muito grande de pessoas cobertas por essas prerrogativas. As estimativas variam, mas entre 20 a 50 mil pessoas hoje no Brasil têm algum tipo de foro privilegiado. Ou seja, vão ser julgadas por tribunais originalmente criados como instâncias recursais, e aí tu tem uma consequência não só de falta de responsabilização sobre agentes políticos, quanto de perversão das instituições judiciais que acabam sobrecarregadas com uma função de investigação penal que não tem, o que é mais notável no STF, né? Que até pouco tempo atrás não tinha um penalista ali para julgar esse tipo de coisa, são órgãos que acabam não tendo a estrutura de investigação. Por outro lado, acho que a gente poderia discutir, eu concordo com o Fábio, se o STF está agindo corretamente em interpretar a Constituição de uma forma com tanta liberdade, né? A Constituição é muito clara, garantindo essas prerrogativas de fora para uma série de autoridades. Mas eu não tenho dúvida de que enfrentar isso é fundamental para o Brasil. Diminuir, racionalizar, inclusive em termos de custo do judiciário e, inclusive, combate à corrupção.
Bom, se a gente tiver confirmado esse resultado da restrição do foro, isso deve impactar, na opinião de vocês, a eleição, já essa eleição de 2018? Começa com o Marcos, depois do Fábio. Eu tenho minhas dúvidas. Talvez, inclusive, acho que pode criar uma certa interpretação de que os nossos problemas estão se resolvendo, quando não. Jogar para a primeira instância é uma parte da coisa, né? Agora, se elas vão funcionar adequadamente, aí é uma outra história. Então, talvez, agora não temos mais o foro privilegiado, as pessoas acham que agora os agentes políticos que se envolverem em alguma coisa vão ser responsabilizados. Não. Tem sempre essa suspeita de que, eventualmente um juiz de primeira instância pode se envolver politicamente e perseguir uma autoridade. Imagina um juiz de primeira instância perseguindo o presidente, e também tem sempre a suspeita de que agora o cara vai ser processado por um juiz da sua base eleitoral, onde ele tem família, tem amigos e, portanto, vai ser protegido. E aí vai ter uma discussão também, por outro lado, de supervisão da atividade judicial, né? Os juízes hoje eles prestam muito pouca conta, praticamente a ninguém. E ver o papel do CNJ, por exemplo, quando ocorrerem esse tipo de coisa. Ou seja, acabar com o foro privilegiado é só o início de um outro debate sobre o funcionamento das instituições brasileiras. Fábio? Eu concordo. Eu acho que não deve impactar tanto essas eleições, até porque, enfim, o principal ator que já haveria de ser impactado já foi, e que já não dispõe mais de foro privilegiado, que é o ex-presidente Lula. Os outros atuais indiciados, ou no caso réus, como a gente está vendo aí, a partir dessa denúncia do Ministério Público, aparentemente os crimes foram cometidos no exercício do cargo, então eles ainda devem ser julgados pelo STF, então creio que não deve impactar tanto os rumos dessa eleição, mas imagino que vai estabelecer novos incentivos para as próximas eleições, e eu acho que isso é uma coisa que não pode ser menosprezada ou pormenorizada, porque os agentes políticos também são indivíduos racionais que agem de acordo com os incentivos que lhes são dados. Então, se o incentivo é impunidade, o incentivo é saber que pode se dar um jeitinho, pode se cometer crimes e nada vai acontecer, é isso que eles farão. Por outro lado, se o incentivo claro for de que, mudaram as coisas, agora quem cometer crimes vai ser punido de maneira exemplar, talvez tenhamos um horizonte melhor e de mais rigor na aplicação da lei e de respeito às instituições brasileiras. Tu citaste, Fábio, a gente tem aqui a PGR, a Procuradoria-Geral da República, apresentou uma nova denúncia por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a senadora Gleisi Hoffmann e também os ex-ministros Antônio Palocci e o Paulo Bernardo, entre outros. Bom, com Lula preso e alvo de mais uma denúncia, como deve ficar a articulação, na concepção de vocês, da esquerda e do centro para as eleições? Há pouco a gente viu a entrevista de Guilherme Boulos, do PSOL, se manifestando e falando sobre Lula. Como é que vocês acham que isso pode ser arranjado? E estou lembrando aqui agora, lembrei de cabeça, a manifestação do Lula com Manuela de um lado e Guilherme Boulos do outro. Como é que essa articulação pode funcionar? Pois é, o que eu achei interessante naquela manifestação em frente ao Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo foi a ausência do Ciro Gomes, que me parece que dentro do campo da esquerda, enfim, talvez o Marcos traga um conhecimento mais de causa do que eu, mas olhando de fora, me parece que o Ciro Gomes tem tentado se distanciar um pouco daquilo que é tido como a esquerda mais radical, como é o caso do Boulos e como até a Manuela em certos círculos, né? O Boulos, enfim, é alguém que defende invasões de propriedade privada, vem de um partido que tem suas facções que defendem a própria via revolucionária, então acaba tendo um pendor um pouco mais radical. E o Ciro me parece que está um pouco mais disposto a fazer alianças com o centro, até pelo próprio histórico político dele, né? O Ciro veio da Arena, passou por, enfim, uma quantidade imensa de partidos, né? Em 2002 ele concorreu à presidência pelo PPS, se não estou enganado. Esteve durante um tempo com o PROS, que hoje está, enfim, ao lado do Bolsonaro. Agora está no PDT, tentando construir um caminho ali pela centro-esquerda. Mas o fato é que diversos vão estar atrás de, enfim, se posicionarem como herdeiros do Lula. Eu acho que em parte tem tido um esforço do Boulos de captar e até a gente percebe alguns esforços um pouco estéticos dele até, né? Até de certa maneira lembra um Lula um pouco mais jovem, mas acho que é uma circunstância totalmente diferente. O Lula era um operário de um partido de base, o Boulos é uma pessoa já da classe média alta, um intelectual, né? Mais ligado a setores da esquerda, enfim, também que traz algumas agendas mais pós-modernas, digamos assim, né? Bem diferente do Lula, que era aquela coisa mais, digamos, operário raiz.
Mas acho que está se desenhando um cenário interessante, né, que gera uma certa apreensão frente às pessoas que partem do campo democrático. Essa eleição aparentemente vai ser uma eleição bastante fragmentada, né, não só pela quantidade de candidatos, mas pela quantidade de candidatos com histórico eleitoral relevante. Então acho que está se desenhando um cenário bastante curioso. A gente vai falar de mais alguns durante a nossa conversa, mas, Marcos, sobre essa perspectiva, como a esquerda deve se arranjar nesse momento, e até mesmo no caso Lula, se o PT pode se articular também sem o Lula para essa eleição. Eu não acho que essa denúncia especificamente vai ter um grande impacto, porque o oferecimento de denúncia pela PGR, mais uma, não traz assim significativa novidade, nem mais incerteza para um cenário que já está muito incerto. Então não altera o plano dos principais atores. Tem a possibilidade do TSE liberar a candidatura do Lula e ele concorrer mesmo preso. Hoje a gente está lidando com um cenário incerto nesse nível, entendeu? Agora, se o PT vai bancar isso até o final, e eu acho que talvez banque, mesmo sem o Lula poder estar num palanque e tem a possibilidade dele conseguir ser solto, alguma coisa assim, se o PT vai bancar isso até o final, de olho em algum dividendo eleitoral que possa ter, seja de manter a candidatura do Lula, seja um reflexo nas proporcionais, que é muito importante para os partidos e que tem efeito nas próximas eleições de 2022. Quer dizer, o PT aparentemente vai para o tudo ou nada para garantir continuar existindo. E aí eu acho que ele desconsidera um pouco as eventuais coligações de segundo turno, porque montar uma boa bancada, hoje tem a maior bancada da Câmara, é muito importante. Sim. Então, e se o PT insistir nessa trajetória, me parece que ele vai estar dando uma grande ajuda para eleger o Bolsonaro, no final das contas. Bom, a gente vai fazer essa análise ainda porque estão chegando participações. O Guilherme está colocando na tela 99588-2374, 99588-2374. Você manda sua mensagem de texto e a gente passa ou o questionamento ou coloca na tela a sua opinião sobre os assuntos que a gente está tratando, especialmente sobre o cenário político no Brasil. Nessa perspectiva aí de novos candidatos, eu vou juntar duas perguntas aqui para a gente avançar. A possível candidatura do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, filiado recentemente ao PSB, né, tem gerado debates tanto à direita como à esquerda, né, as pessoas tentando identificar ele com algum lado, ou ele é de esquerda ou ele é de direita. Vocês acreditam que ele possa ser um candidato competitivo? E outra, agora vamos olhar para a direita, a gente tem então, por exemplo, Henrique Meirelles, ele ainda pode ser candidato do Planalto, ou ele pode buscar alguma coligação com o PSDB nesse momento, com Geraldo Alckmin, para fortalecer esse lado. Como é que vocês veem esses dois arranjos? Primeiro, Joaquim Barbosa, vai para que lado? Estão tentando colocar ele em um lado. E a direita também pode se organizar como uma direita mais forte? Eu não levo muita fé na candidatura do Joaquim Barbosa pelas próprias circunstâncias pessoais dele. Ele é alguém de notório temperamento difícil, é alguém que já demonstrou várias restrições à possibilidade de sair candidato, porque é alguém que preza muito sua privacidade, preza uma certa tranquilidade, alguém também que já está em idade avançada e tem diversos problemas de saúde, que até, enfim, a gente lembra na época do julgamento do Mensalão, ele passava boa parte do tempo de pé por conta de problemas na coluna, mas, enfim, está se tentando articular a partir daí também, tentando também herdar parte do eleitorado do PT, uma candidatura de centro-esquerda que tivesse como base o Joaquim Barbosa, né? Existem conversas sobre uma possível aliança com a Marina Silva da Rede e tal, mas isso acho que não passam de conjecturas no momento. No campo mais à direita, ou centro-direita, né, que reuniria Meirelles, Alckmin e por aí vai, acho que a candidatura do Meirelles é uma candidatura que eles construíram em boa parte na ideia, se baseando, eu vi diversas vezes essa comparação com a candidatura do Fernando Henrique Cardoso em 1994, só que a candidatura do FHC em 94 foi uma candidatura amplamente apoiada pelo PSDB e já, enfim, em março, abril, o FHC já estava botando seu bloco na rua. Enquanto que o Meirelles ainda está tentando conquistar o apoio do seu próprio partido, né, que não leva muita fé no fato de que a candidatura dele não está tendo a atração que ele imaginava que teria, mas que na verdade não é exatamente uma surpresa, né? Não é uma figura muito conhecida, acho que a gente não pode descartar também essa altura do campeonato, especialmente frente a essa quantidade imensa de incertezas,
um potencial avanço dele, mas eu acho que é mais provável que ele Sim. acabe sendo vice de alguém. Né? Mas o cenário está bem interessante. Por exemplo, no campo mais liberal, a gente tem a candidatura do João Dionísio Amoedo, do Partido Novo, que se posiciona como um partido que pode surpreender na eleição por conta da base. Apesar de não ter grande atenção da imprensa, conta com uma base muito aguerrida e que tem, enfim, lotado auditórios Brasil afora. Marcos, nessa perspectiva. Essas eleições ela tem uma mudança que é a diminuição do tempo de TV, e de 20 para 2 inserções de 12 minutos, e a diminuição do tempo de campanha na TV, de 45 para 35 dias, junto com uma série de restrições de financiamento. Então, o que vai ser determinante, tempo de TV, quem tiver tempo de TV desse pouco que tem, e quem já é conhecido do eleitor. Então, isso leva muito analistas a pensar que, bom, a Câmara provavelmente vai ter mesmo com tanto desgaste, vai ter uma renovação menor ainda do que nas últimas eleições, que vinha sendo cada vez menor. Então, o Joaquim Barbosa ele é conhecido de muita gente, não à toa, logo em seguida que ele se filiou ao PSB, ele apareceu com quase 10% das intenções de voto. O PSB não é um partido tão pequeno, tem ali 38, eu acho, cadeiras só na Câmara. Tem muito mais tempo de TV sozinho do que o partido do Bolsonaro. Eu acho que eu vi alguma avaliação de que teria 10 segundos. O Bolsonaro não consegue nem falar, meu nome é Bolsonaro. Sim. Um terço do tempo que o Enéas tinha, por exemplo. E se o Joaquim Barbosa começar 12%, 13%, isso tem um fator magnético de atração de apoio de outros partidos, principalmente menores. Então, ele pode crescer em torno disso, sim. Ainda mais que numa eleição sem o Lula. Né? Então, tem esse apoio. A candidatura do Meirelles, ele no MDB, meio que bloqueia um pouco uma aliança, por exemplo, como vice do Temer, porque certamente o MDB deve abrir espaço para um vice, mesmo que banquem a candidatura do Temer. E eu acho que o futuro dele é alguma coisa, se MDB e PSDB casarem na festa. Bom, eu tenho 3 minutos apenas, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta e vou reunir essas duas perspectivas. O Carlos, acho que não haverá eleições, é a opinião do Carlos de Eldorado do Sul, e a gente já teve outros cientistas políticos aqui nesse programa que levantaram essa perspectiva. Né? Tudo pode acontecer, mas uma das preocupações sobre essa eleição, e eu vou juntar 2 panoramas para a gente fazer uma análise muito rápida. A gente teve então um acampamento em defesa do ex-presidente Lula, que foi alvo de tiros no final de semana em Curitiba, e também o Temer, que é alvo de investigação da Polícia Federal e foi hostilizado pela população após visitar o prédio que desabou no centro de São Paulo. A figura do Temer, ele tem alguma participação, mas a minha pergunta mesmo seria a respeito das eleições. A gente sabe que o Temer tem uma rejeição muito grande, a gente sabe que o Brasil está dividido. Dá para a gente esperar uma eleição violenta em 2018, com ânimos muito acirrados de ambos os lados, podemos assim identificar, porque a situação não tá fácil para ninguém aqui. A situação é complexa, né? A gente está cada vez escalando mais, parece, nessa polarização, o que, enfim, causa uma certa preocupação, mas eu acho que as nossas instituições são fortes o suficiente, sólidas o suficiente para conter grandes excessos, e acho que os próprios principais candidatos vão ter essa noção, e espero também, enfim, talvez aí eu esteja confundindo um pouco a minha análise política com uma certa torcida, eu realmente espero que de todos os lados da contenda a gente tenha um pouco mais de bom senso, o que, na minha opinião, a gente, de certa maneira, não teve em toda a situação que decorreu a partir da condenação do ex-presidente Lula e acabou tendo agora essa situação lamentável de tiros desferidos contra o acampamento, né? Mas toda essa situação de desprestígio e desrespeito a uma decisão legal e, enfim, se veicular a hipótese de se desrespeitar uma decisão judicial, que é uma decisão, enfim, de um poder judiciário no Estado democrático de direito, algo fundamental. Eu acho que isso é muito complicado. E acho que, de certa maneira, isso acaba alimentando o outro lado também, especialmente quando a gente tem uma recorrente sensação de falta de impunidade, de incerteza em relação aos rumos do Estado Democrático de Direito. Então, acho que é importantíssimo, nesse momento, a gente reforçar a importância do funcionamento pleno das nossas instituições, que, mal ou bem, tem funcionado nos últimos anos. Marcos. Eu concordo, acho que as nossas instituições estão funcionando, a gente passou por um momento de processo em cima de alto escalão da política brasileira, de empresariado grande, e não ocorreu nenhum incidente mais grave de violência, de assassinato de alguém, de um promotor, por exemplo, como ocorreu em algum momento, sei lá, na Itália. Então, prova de que as coisas estão funcionando e as coisas têm limites. E eu acho que a eleição, a partir do momento que ela engatar,
o discurso dos próprios candidatos vai se direcionar um pouco mais para o centro, o clima vai esfriar e eu acho que a gente não vai ter grandes dificuldades com o processo eleitoral. Bom, infelizmente a gente não tem mais tempo para continuar esse debate, mas deixo aqui o meu agradecimento especial a Fábio Ostman e Marcos Rocha, que nos atenderam, cientistas políticos que vieram discutir, e com certeza a gente vai se encontrar durante o ano para falar mais sobre as eleições de 2018. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado. Obrigado.